Durante mais de um mês, busquei incessantemente por um quarto para alugar. Todas as noites, consultava o Craigslist na esperança de encontrar uma opção acessível. Meu objetivo era um lugar com um depósito de segurança razoável e todas as contas inclusas. No entanto, a maioria dos quartos listados eram muito caros ou tinham custos adicionais não mencionados. Necessitava de um quarto nas proximidades do meu local de trabalho, o Museu Americano de História Natural, onde ocupava um cargo no escritório do curador. O quarto em que residia logo se tornaria indisponível devido à venda da casa pelo proprietário, o que nos deixou, a todos os residentes, apenas 6 semanas para encontrar alternativas. Com 4 semanas já transcorridas e apenas 2 restantes, comecei a ficar apreensivo. Em uma sexta-feira à noite, deparei-me com um novo anúncio no Craigslist. Nele, todas as contas estavam incluídas, e o depósito de segurança era acessível. As fotos do lugar pareciam promissoras, e a localização era perfeita, a apenas 5 minutos de caminhada do Museu Americano. Liguei imediatamente para o senhorio, Mason, expressando meu interesse. Combinei de visitar o lugar no dia seguinte, às 16 horas. Ao chegar, fui recebido por Mason, um homem de estatura média por volta dos 40 anos. Ele explicou que estavam em andamento algumas reformas na casa, o que poderia gerar algum ruído durante o dia. Após uma breve conversa, Mason me conduziu até o quarto disponível. Este apresentava um tamanho adequado e estava bem limpo. Apesar de mobiliado com os itens essenciais, como cama, guarda-roupa e mesa de trabalho, Mason mencionou que não havia uma TV no quarto, o que era uma desvantagem. Ao questionar sobre a possibilidade de instalar minha própria TV, Mason indicou um local apropriado para isso. Ele também mostrou o banheiro, que oferecia tanto banheira quanto chuveiro, e estava localizado logo no corredor, à esquerda. Após inspecionar o quarto e as instalações, decidi que estava tudo em ordem, apesar do aspecto um pouco antiquado. Mason informou que mais quartos estariam disponíveis para locação após as reformas, o que poderia levar alguns meses. Eu concordei sem problemas e me prontifiquei a me mudar imediatamente. Ao discutir os detalhes do contrato de locação, Mason explicou que seria necessário pagar um mês de aluguel adiantado, além de um pequeno depósito de segurança. Concordamos em um contrato mínimo de 6 meses, com a opção de estender por mais 6 meses. Após assinar o contrato e combinar a data de mudança, na terça-feira seguinte, voltei com um amigo para ajudar com a mudança. Após pegar as chaves com Mason, começamos a descarregar os pertences no novo quarto. Após concluir a mudança e agradecer a meu amigo, retornei ao novo quarto e comecei a me acomodar. Após um longo dia, preparei uma refeição rápida e, em seguida, tentei assistir à TV. No entanto, o sinal estava fraco e o som estava distorcido, então desisti e recorri ao meu telefone para entretenimento. Sentindo-me cansado, decidi tomar um banho antes de dormir. Enquanto estava no banheiro, tive uma sensação estranha de ser observado, mas logo descartei como paranoia devido ao estresse. Ao me preparar para dormir, ouvi passos no quarto. Assustado, perguntei quem estava lá, apenas para descobrir que era Mason, meu senhorio. Ele explicou que ouviu um grito vindo do meu quarto e, ao não receber resposta após bater na porta, decidiu verificar se estava tudo bem. Após uma breve explicação sobre uma falha no fusível, Mason se retirou, deixando-me perplexo com a situação. Entretanto, uma descoberta perturbadora aguardava-me na manhã seguinte. Após uma pane elétrica na casa, desci para investigar e encontrei Mason gravemente ferido. Além disso, ao explorar o quarto dele, descobri um sistema de vigilância, revelando que ele secretamente filmava os inquilinos. Ao chamar a polícia, descobrimos que eu não era a única vítima. Mason foi preso e condenado por seus crimes. Apesar do trauma, isso me lembrou da importância de verificar sempre a segurança ao alugar um lugar novo. Há alguns anos, deparei-me com um rapaz na seção de encontros casuais do Craigslist.
Naquela época, não tinha ideia de como ele parecia, mas emanava uma atmosfera tranquila. Ele se descreveu para mim, e depois de conversarmos por cerca de 1 ou 2 semanas, enviou-me algumas fotos comuns dele com a família. Não do tipo que você está pensando, apenas fotos normais de suas viagens à Disney quando mais jovem. Esse rapaz era solteiro, não como muitos outros nos encontros casuais que estavam traindo seus parceiros. Ele tinha uma família com 2 pais, 2 irmãos mais novos e uma irmã, então parecia ser um cara solteiro genuíno apenas procurando se conectar com alguém. Contudo, fiquei um pouco confusa quando ele me enviou fotos dele dos 18 aos 19 anos, mesmo que ele estivesse no final dos 20 naquela época. Eu estava na casa dos 35 anos na época e não estava procurando ativamente por encontros casuais, mas também não queria ficar sozinho o tempo todo. Morar sozinha me fazia sentir muito solitária, e eu detestava não ter ninguém por perto. Claro, eu não estava tão desesperada a ponto de sair com homens estranhos ou aleatórios, mas percebi que não tinha boas habilidades sociais para conhecer novas pessoas, especialmente homens pelos quais eu estava interessada. Eu só usava aplicativos ou sites de namoro à noite, por mera curiosidade, mas na maioria das vezes não tinha muita sorte com eles. Como mulher, recebia muitos matches e mensagens de caras, mas todos pareciam enviar as mesmas respostas entediantes e estereotipadas, como oi, como vai, ou você é bonita. Os poucos caras que eram diferentes e interessantes geralmente não me pareciam atraentes ou não eram meu tipo. Então, minha amiga me falou sobre a seção de encontros casuais no Craigslist, onde ela tinha encontrado alguns caras bons e decentes. Foi difícil acreditar, mas pensei em tentar. Naquele ponto, eu estava conversando com esse cara há cerca de 3 a 4 semanas antes de decidir encontrá-lo. Não conversávamos todas as noites, mas em média conversávamos a cada 2 dias. Durante nossas conversas, compartilhávamos histórias sobre nosso passado, o que gostávamos de fazer e nossos planos para o futuro. Ele estava estudando para se tornar um mecânico de carros em uma universidade perto de onde eu morava, apenas a 4 ou 5 minutos de carro ou 15 a 20 minutos a pé. Como estávamos tão perto, achei que era um bom momento para sugerir um encontro. Foi um pouco estranho que ele não tivesse mencionado isso antes, especialmente porque outros caras em aplicativos de namoro geralmente queriam se encontrar imediatamente, e eu entendi o motivo. Mas esse cara, por outro lado, parecia um pouco hesitante e apenas parecia feliz em conversar online para sempre, o que não era o que eu queria, já que eu queria um relacionamento real e uma conexão com alguém pessoalmente, não apenas através de uma tela de computador. À medida que o tempo passava, chegamos ao marco de 1 mês, e as coisas estavam ficando um pouco ridículas até então. Embora eu tivesse muitas pessoas interessadas em outros aplicativos de namoro, eu me peguei gostando desse cara mais do que qualquer um deles. Eu havia passado muito tempo conversando com ele, aprendendo sobre seus objetivos, planos futuros e valores em muitas noites. Obviamente, esse cara era atraente, especialmente com base nas fotos que ele me enviou quando tinha 19 anos. Mas quando finalmente planejamos nos encontrar, eu estava prestes a ter uma surpresa. Tentei encontrá-lo 2 vezes. Na primeira vez, ele cancelou no último momento, dizendo que estava ocupado e precisava remarcar. Fiquei bastante irritada, para dizer o mínimo. Mas então, na segunda vez que tentamos nos encontrar, concordamos em nos encontrar em um bar local. Antes disso, planejamos nos encontrar no meio do caminho entre nossas casas e caminhar o restante do caminho até o bar juntos. A ideia era nos conhecermos melhor enquanto caminhávamos e depois tomar uma bebida. Depois disso, ele disse que me acompanharia de volta até o meio do caminho e então seguiríamos caminhos separados. Eu queria manter nossos endereços em casa privados até ter certeza de que ele não era um perseguidor ou um estranho. Então, lá estava eu em uma noite de sábado. Ainda estava claro lá fora e muito quente porque era verão. Eu até estava suando um pouco enquanto caminhava até o meio do caminho. Estava ansiosa para ir ao bar e tomar algumas bebidas geladas, aproveitando o ar-condicionado dentro para me refrescar.
Esperei no ponto de encontro às 13 horas e 30 minutos, que era o horário que tínhamos combinado para nos encontrar, mas quando cheguei lá, ele não estava lá. Pensei que não era grande coisa, ele poderia estar atrasado por causa de algo importante ou tinha algum outro assunto urgente para resolver antes de me encontrar. Entendo que os caras podem se atrasar por vários motivos, e não sou do tipo que fica chateada com isso. Decidi esperar pacientemente sem ficar chateada, mas aqui está uma parte importante da história. Infelizmente, não levei meu telefone comigo, então estava lá sem nenhuma maneira de entrar em contato com ninguém ou receber mensagens. Fiquei lá na rua movimentada com apenas minha bolsa e roupas. Ficou estranho apenas esperar ali na calçada. O lugar dele ficava acima da área de compras, então havia muitas pessoas por perto, o que tornava difícil identificá-lo porque eu só tinha visto fotos dele quando ele tinha 10 anos a menos. Eu estava confusa e esperei cerca de 20 minutos depois do horário combinado, que era quase 2 horas. Decidi dar a ele mais 5 a 10 minutos, verificando o horário no meu relógio. Mas, depois de esperar por 40 minutos inteiros, me senti como uma boba parada no mesmo lugar, parecendo idiota e esperando por nada. Deus sabe o que todas as pessoas pensaram de mim, sem mencionar as pessoas que moravam atrás e acima das lojas nesta rua. Eventualmente, acabei voltando para casa. Não podia acreditar. Esse cara tinha literalmente abandonado o encontro, e como eu não sabia onde ele morava, não sabia o que fazer. Quando cheguei em casa e entrei pela porta, larguei minha bolsa e fui para o meu quarto. Peguei meu telefone, que estava carregando no momento. Olhei no telefone e encontrei quase 100 mensagens e chamadas perdidas desse cara, todas descrevendo como eu parecia bonita, linda e fofa em pé lá sozinha. Imediatamente me senti mal e um sentimento horrível me atingiu no estômago. Esse cara acabará de ficar me observando e basicamente se satisfazendo enquanto eu estava na rua. Foi horrível descobrir que o ponto de encontro provavelmente era onde ele morava e que ele estava fazendo coisas inapropriadas enquanto me observava da janela. Me senti nojenta. Denunciei ele à polícia e imediatamente o bloqueei em todas as plataformas, inclusive excluindo minha conta do Craigslist e bloqueando seu número de telefone. Depois dessa experiência, decidi nunca mais encontrar ninguém online através de aplicativos de namoro ou Craigslist novamente. Em vez disso, comecei a conhecer pessoas na vida real, me juntando a clubes e comunidades. Sugiro que todos façam o mesmo, porque há muitos pervertidos por aí, e é nojento. Mantenham-se seguros e conheçam pessoas de uma maneira mais segura e genuína. Em 2011, por volta de agosto, estava em busca de um vestido para o casamento da minha irmã há semanas. Como não dispunha de muito dinheiro e sabia que só usaria o vestido uma vez, resolvi dar uma olhada no Craigslist e no Facebook Marketplace. Felizmente, encontrei um vestido que me parecia ótimo e adorei seu estilo e cores. Animada, entrei em contato com a vendedora no Craigslist e marquei de encontrá-la em sua casa no dia seguinte para comprar o vestido. No entanto, comecei a ficar insegura sobre ir sozinha quando ela me passou o endereço. A área não era segura e muitos incidentes ruins envolvendo mulheres ocorriam por lá. O bairro ficava em uma cidade rural decadente e muitas casas pareciam abandonadas enquanto passava por elas. Verifiquei o endereço novamente para ter certeza antes de dirigir até lá, pois não queria problemas naquela região. O local parecia ser o tipo onde se poderia encontrar pessoas excêntricas e intensas. Bati na porta e uma mulher atendeu. Ela parecia mais velha do que eu esperava e demonstrava muito cansaço, com grandes olheiras e a pele ressecada. Foi um pouco perturbador, para dizer o mínimo. Ela me convidou para entrar e vi o vestido pendurado em uma maçaneta na sala de estar. Estava exatamente como nas fotos e fiquei muito satisfeita com a aparência. Estava nervosa demais para experimentá-lo ali, então o segurei desajeitadamente contra o meu corpo para verificar o tamanho. Enquanto fazia o pagamento pelo vestido, algo estranho aconteceu.
Os olhos da mulher continuavam se movendo pela sala e ela parecia ansiosa, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Eu não tinha certeza se ela estava sob efeito de drogas ou tinha alguma deficiência mental. Do nada, enquanto eu lhe entregava o dinheiro, ela de repente se lançou em minha direção com a cabeça, mas de alguma forma consegui desviar. Em seguida, corri para fora da casa o mais rápido que pude e pude ouvi-la me perseguindo. Entrei no meu carro e travei rapidamente as portas. Ela começou a bater nas minhas janelas tentando entrar. Liguei o carro, pisei no acelerador e saí o mais rápido que pude, deixando-a para trás. Ela estava gritando alto como alguém que não estava bem de mente. Não olhei para trás até chegar em casa, e provavelmente dirigi mais rápido do que deveria. Minha mente não conseguia entender o que acabará de acontecer e comecei a chorar enquanto dirigia. Meu coração estava batendo forte enquanto deixava aquele lugar para trás, e minhas mãos tremiam muito no volante, pois não podia acreditar no que acabará de acontecer. Continuei pensando nisso repetidamente, tentando entender por que aquela mulher tinha tentado me machucar. Então, quando cheguei em casa, decidi ligar para a polícia e contar tudo. A polícia ouviu minha história e disse que investigariam a área onde aconteceu, mas mesmo depois de 2 semanas, não me deram nenhuma atualização e nunca descobri o que aconteceu com a mulher ou por que ela fez isso. Tentei esquecer, mas ainda me sentia inquieta e preocupada. Não conseguia parar de pensar nos olhos assustadores da mulher e como ela havia pulado em mim. Perguntava-me por que ela agiu dessa forma e o que estava escondendo. Comecei a ter pesadelos com ela e aquela casa. Em meus sonhos, ela sempre me perseguia e eu não conseguia escapar. Acordava suada e cansada. Sabia que tinha que fazer algo a respeito. Decidi voltar para casa e descobrir o que tinha acontecido. Estava com medo, mas queria enfrentar meus medos. Dessa vez, levei meu pai e irmãos comigo e também levamos alguns itens de segurança, como spray de pimenta e um taser, caso ela tentasse me atacar novamente. Ao retornarmos ao bairro, percebi que a casa tinha desaparecido. Tudo o que restava era um lote vazio com alguns pedaços de lixo ainda voando ao redor na brisa do meio-dia. Decidi ir até a casa ao lado e perguntar a alguns dos vizinhos se sabiam o que tinha acontecido. Descobri que a mulher tinha sido internada em um hospital psiquiátrico por morder um dos vizinhos que morava mais acima na rua. Ele acabou ficando infectado com um tipo de micélio ou fungo que, aparentemente, essa mulher tinha infestado em seu sistema sanguíneo e cerebral. Acho que tudo isso explicava seus ataques a mim, e agora eu finalmente podia dormir um pouco melhor sabendo que ela estava trancada recebendo a ajuda de que precisava. Para contextualizar, essa experiência ocorreu quando eu tinha cerca de 16 ou 17 anos. Agora, aos 25 anos, recordo-me de ainda viver com minha mãe na mesma casa onde cresci. Naquela época, não possuíamos animais de estimação e eu era o único presente na casa. É difícil explicar, mas minha cama de 3 quartos estava posicionada no canto do quarto, com a cabeceira voltada para longe da porta do meu quarto. Meu quarto de infância era relativamente pequeno e sua disposição era tal que não conseguia visualizar a porta durante a noite, pois havia ocorrido algumas vezes naquela casa em que avistei figuras sombrias paradas nas entradas. De qualquer forma, era durante a noite e eu estava deitado de costas para o restante do quarto, encarando a parede. Comecei a ouvir passos e presumi ser minha mãe dirigindo-se ao banheiro. No entanto, os passos cessaram do lado de fora da porta do meu quarto e, em seguida, comecei a ouvir o som da minha porta de quarto batendo contra o carpete, como costumava ocorrer ao ser aberta. Gostaria de destacar que minha porta do quarto não tinha autonomia para abrir ou fechar sozinha. O carpete era bastante espesso, impedindo qualquer movimento causado até mesmo pela brisa. Era necessário aplicar uma força considerável para movê-la. Novamente, presumi que minha mãe estivesse entrando para verificar como eu estava, pois às vezes ficava acordado até tarde, incapaz de dormir. Ela não emitiu uma palavra.
Não tenho certeza de quanto tempo fiquei deitado lá apenas ouvindo, mas honestamente pareceu uma eternidade. Quando finalmente estava prestes a adormecer novamente, fui repentinamente acordado pelo som de passos retomando, desta vez, dentro do meu quarto. Percebi que os passos soavam pequenos, como se uma criança estivesse calçando chinelos e arrastando os pés pelo carpete lentamente, com cuidado para não esbarrar em nada. Os passos se aproximavam cada vez mais da minha cama até pararem abruptamente bem ao meu lado. Neste ponto, meu sangue gelou e eu ansiava desesperadamente que fosse apenas um sonho e que acordaria em breve. Tudo o que eu conseguia imaginar era uma criança horrível e distorcida de olhos negros, rasgando-me enquanto eu dormia. Queria gritar, mas nenhum som saía. Não conseguia emitir nenhum som. Se isso não fosse assustador o suficiente, comecei a sentir a pressão no colchão diminuindo, chegando até mesmo a rolar um pouco para trás sob o peso que estava suportando a cama. Eu não conseguia me mover ou fazer qualquer coisa. Estava com muito medo. Em vez disso, fechei os olhos e esperei que tudo desaparecesse como um grande bebê. O tempo parecia passar lentamente e, de repente, senti como se o clímax do evento tivesse sido alcançado, como se tudo o que eu acabara de experimentar estivesse conduzindo a algo. Não estava errado. Foi então que senti uma mão pequena batendo nas minhas costas 3 vezes e uma voz de criança chegou ao meu ouvido, dizendo: "Oh, mamãe." Nunca pulei tão rapidamente da cama em toda a minha vida. Cheguei até o interruptor de luz na parede ao lado da porta em questão de segundos. E quando liguei a luz, não havia nada. Nenhuma compressão na cama, nenhuma aparição, nada. Já havia presenciado coisas anteriormente e vivenciado alguns eventos esporádicos, mas nunca havia sido tocado por algo que não podia ver ou explicar, até então. É seguro dizer que essa é uma experiência que ficará comigo para sempre.